Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo a este telejornal de história, que eu acabei de inventar esse nome. Na verdade, eu tinha inventado esse nome enfim. Em outro take, isso. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12 do nosso livro, tópico 2, que vai falar sobre a morte de Joseph Stalin ao governo de Gorbachev, isso aí. Está na descrição, a gente tentará colocar. Nikita Khrushchev foi quem assumiu após a morte de Stalin e ele quis criar ele assumiu uma postura de denúncia ao regime stalinista. Dessa maneira, ele mostrou o quanto ele tinha poder e influência. Depois da crise de mísseis de 1962, Estados Unidos, Cuba e União Soviética, esse é um outro assunto, Nikita dá uma abertura na URSS e tenta diminuir as tensões com os Estados Unidos e dá um pouco de liberdade artística no bloco. Depois de Nikita temos Leonid Brezhnev. Eu não sei se é isso, depois vocês dão um Google Tradutor e aí vocês olham lá. Ele promoveu uma volta ao passado, sendo um mandato bem conservador, e ele liberou, entre aspas, a corrupção no país. A cúpula do Partido Comunista recebeu muitos privilégios. Entre eles, o que eu achei o mais, não absurdo, mas o que mais me impressionou foi que quem era do partido poderia comprar produtos importados, que no caso o povo não poderia adquiri-los, como o bloco era totalmente nacionalista. Depois de Leonid, temos Yuri Andropov. Ele não ficou muito tempo, ele já era idoso, então não temos muito o que falar dele. Não, mentira. Yuri Andropov, ele iniciou algumas mudanças liberalistas. E alguns do seu governo também pensavam como ele. Aí depois temos o Konstantin... esse é difícil. Tcherkenerkov. Esse aí vocês vão ter que procurar mesmo no Google Tradutor, que ele já era idoso na época, se eu não me engano, ele foi agosto, setembro de 1984 e morreu no início de 1985. Muito tempo. Depois temos Mikhail Gorbachev. Logo quando ele assumiu, ele apresentou ideias de reforma, principalmente na política e na economia da URSS. Ele criou alguns projetos ou medidas, como, por exemplo, Glasnost, ou transparência na língua russa. Ele prometia mais a liberdade política e diminuir um pouco da censura. Agora teremos o nosso outro amigo, João. Outro jornalista. Obrigado. João, ok, pode ir assumir. Chernobyl. Ainda em 1986 aconteceu um grave acidente nuclear na Ucrânia, que deixou muitos feridos e mortos. Além das vítimas, algumas regiões da Europa, incluindo a URSS, foram contaminadas pela nuvem de radiação lançada no momento da explosão. O governo de Gorbachev reconheceu a falha da usina e diversas informações sobre o assunto passaram a ser veiculadas pelo governo. Basicamente, que Chernobyl aconteceu tudo isso. O Muro de Berlim. À vista de Gorbachev, a Alemanha Oriental, em outubro de 1989, colaborou para a queda do Muro de Berlim. Enquanto isso, os Estados Unidos tentava criar boas relações ali com a União Soviética, porque ela estava bem enfraquecida. E é isso. Tá certo? Mais algum comentário? Não, o URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso aí.
E os nomes a gente vai tentar colocar aí na descrição dos presidentes lá. Que como era russo, ficou bem difícil. É isso aí, valeu. Isso aí, tchau, obrigado.